Muito bem, boa tarde para todos na paz de Cristo, alegremos-nos e regozijemo-nos, porque mais um dia fez o Senhor. Quem vos fala, seu amigo Alberto Bazarello. Diga-me de onde que você está assistindo esse vídeo. Eu estou aqui diretamente do Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe e que possamos estar sempre firmes e constantes, porque não é em vão a nossa caminhada. Vamos para a matéria de hoje. Olha só, pessoal, isso aqui é muito sério e muito importante. Vazou o documento da Igreja Católica para evangelizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia e derrubar um muro de doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, vamos para a matéria. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o grupo sectário mais cobiçado pelo catolicismo. Por volta de 1999, na divisão interamericana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, começaram a circular algumas cartas relacionadas com o plano da Igreja Católica para evangelizar os adventistas. Esta carta tem 10 pontos. Já vou estar lendo aqui os 10 pontos que estão nessa carta. Esta carta tem 10 pontos, planos ou estratégias da Igreja Católica para poder introduzir adventistas em suas fileiras. E não só isso, mas para derrubar o muro doutrinário que existe na Adventista. O presidente da seção do Centro de Chipas e o presidente da divisão interamericana fizeram o que todo líder sábio teria feito. Distribuíram-nas e encaminharam-nas como aviso para que estejamos preparados, sóbrios, para que o que estava prestes a acontecer. Olha só, este plano estava planejado para ser executado entre 1997 e 2002. Não sabemos se o plano foi executado e se teve algum sucesso naquele momento. O que sabemos é que está fazendo um grande efeito hoje em pleno 2023, diz a matéria adventista. Este projeto pretende devolver os protestantes à Igreja Católica Romana. A Igreja Adventista é mencionada como o grupo sectário, ou seja, um grupo fechado, mais cobiçado pelo catolicismo romano. Bom, por que será, hein? É porque a Igreja Adventista sabe muito bem a origem da Igreja Católica, diferente de outras igrejas que não se importam muito com isso de pregar a verdade. Vamos para os 10 pontos planejados da Igreja Católica para evangelizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, os 10 pontos planejados consistem no seguinte. Primeiro ponto: infiltrar entre os adventistas ideias, projetos que possam ajudar a aproximação católico-adventista. Vou repetir. Primeiro ponto: infiltrar entre os adventistas ideias, projetos que possam ajudar a uma aproximação católico-adventista. Isso mesmo. A primeira proposta não é nem convencer, nem informar, nem sequer orar pelos adventistas. Infiltrar é a primeira ação própria de espionagem e dos serviços secretos do mundo. Temos prova dessa infiltração hoje em dia, a introdução de doutrinas católicas panteístas, como a Trindade Católica Panteísta e a anulação do sábado para o domingo, e a doutrina do pecado original, entre outros. Segundo ponto: fazer concessões que tendam a aproximar o pensamento católico entre os adventistas. Propósito de fazer a adventista não valorizar a palavra de Deus e a santidade de seu caráter, imediatamente pronta para fazer concessões. Não com um propósito santo, mas com o objetivo de observar outros grupos de fiéis. Talvez tenham feito mais para seu conforto, que está fazendo concessões nestes últimos dias. Bom, infelizmente, isso tem acontecido em nossas igrejas. Terceiro ponto: buscar analisar com os adventistas do sétimo dia objetivos comuns de evangelização.
Nada além do ecumenismo na sua essência pura. Se conseguirmos na sua essência pura, e se conseguirmos encontrar um ponto em comum com os adventistas, vamos aproveitá-lo, porque isso nos permitirá juntá-los a nós. Isso não seria um problema para nós. Bom, aqui é um pastor adventista dizendo o seguinte: olha, isso não seria um problema para nós se a Igreja Católica ensinasse o verdadeiro Evangelho. Ou seja, buscar analisar com os adventistas do sétimo dia objetivos comuns de evangelização não seria um problema para a Igreja Adventista, pois a Igreja Adventista sabe muito bem da verdade e conhece o verdadeiro Evangelho. Então isso não seria um problema para a Adventista. Mas o quarto ponto da Igreja Católica: desmembrar paradigmas errados que os adventistas têm sobre a Igreja Católica Romana. Isso seria uma farsa, não pela mentira, mas pela ignorância. Durante toda a Idade Média, a Bíblia esteve sob o controle da Igreja Católica e por mais de um milênio eles foram ignorados tudo que a Bíblia diz sobre a Roma religiosa na profecia. Se eles mesmos entendessem o que a Bíblia diz sobre eles, não considerariam a visão profética adventista da Igreja Católica como um paradigma errado. O nosso paradigma está certo porque é baseado nas Escrituras Sagradas. O quinto ponto: provar aos adventistas do sétimo dia que sua origem como igreja não tem fundamento bíblico. Uma abordagem que vem de denominação que interpreta a Bíblia sua maneira, torna algumas partes e rejeita outras. Fabrica outras com a autoridade que eles dão em si mesmo, que asseguram que vem do céu. Uma entidade que é lida com a interpretação bíblica da vontade não é meio mais confiável para depender da sua interpretação bíblica. Ou seja, o quinto ponto da Igreja Católica é provar aos adventistas do sétimo dia que a sua origem como igreja não tem nenhum fundamento bíblico. Olha a estratégia da Igreja Católica. O sexto ponto e estratégia da Igreja Católica: provar aos adventistas do sétimo dia a falsidade de Ellen White. Nós temos milhares de adventistas ao redor do mundo que já se deixaram convencer por esta farsa satânica, enquanto continuam a se chamar adventistas. Eles asseguram que os escritos de Ellen White são falsos na totalidade ou em parte, de acordo com a conveniência ou interpretação privada de cada um, forjando finalmente um Deus que não existe e retendo-lhe a adoração. Toda a Bíblia é verdadeira, ou não é? Os escritos de Ellen White são todos verdadeiros, ou não são? E toda a Escritura é inspirada por Deus. A rejeição da palavra de Deus é a rejeição do Espírito que inspirou sua Escritura. O sétimo ponto da Igreja Católica, os adventistas. O sétimo ponto é mostrar aos adventistas do sétimo dia o quanto eles são prejudicados para a paz mundial. Suas posições e sobre o Papa e sobre a Virgem Maria e o domingo como o dia de repouso. Isso é verdade, porque quando disseram paz e segurança, virá sobre eles a destruição repentina. Testemunho direto produz arruceiros. Jesus não veio trazer a paz, mas a divisão. Confrontamento com a rocha produz refúgio para o crente ou tropeço para o incrédulo. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes e traz paz interior ao crente. O oitavo ponto: manifestar entre os adventistas do sétimo dia que a sua origem, a sua igreja, tem o maior índice de apostasia entre os protestantes, devido às cismas teológicas que as caracterizam. Aqui nem preciso falar nada, né? Quem tem ouvidos, ouçam. O nono ponto: desnudar perante o mundo os passos que a Igreja Adventista deu através dos seus líderes genuínos para os católicos e o ecumenismo. Nossos líderes
genuínos já não são todos verdadeiros. Temos líderes que dirigem sua organização, enquanto temos outros fiéis que dirigem o povo no meio das nossas fileiras, aqui debaixo dos nossos pés da organização. Que isso está despindo perante o mundo não é graças à Igreja Católica que o desnuda perante o mundo, mas por causa de Deus, que deseja revelar os seus servos, que se baseia dentro das nossas fileiras, para que gemamos e clamamos por causa de todas as abominações que são cometidas diante dela. Então, olha só, o 9º ponto para evangelizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia é desnudar perante o mundo os passos que a Igreja Adventista deu através dos seus líderes genuínos para os católicos e o ecumenismo. Bom, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Muitos líderes adventistas, não todo, mas aqueles que já se corromperam, estão trazendo isso para dentro da igreja. O 10º ponto e o plano da Igreja Católica para evangelizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia e derrubar o seu muro doutrinário. Que os adventistas do Sétimo Dia entendam que, se não se unirem para buscarem juntos aos católicos e protestantes, serão culpados de todos os males que virem sobre a terra. Bom, sabemos que isso está profetizado. Sabemos, enquanto todos tiram a culpa para apontar para a igreja remanescente, esta faz confissão e arrependimento e reconhecimento de suas culpas, constantemente para carregar todas sobre Jesus. Sabemos o acordo que nos espera, mas também sabemos qual é a nossa esperança. O plano católico para evangelizar os adventistas do sétimo dia está fazendo o seu efeito naqueles que levam com o total e completa leveza as palavras que Deus deixou para nós através da Bíblia e de seus profetas. Não sabemos se esse documento é verdadeiro ou não. Não sabemos se foi feito com a intenção de que o vejamos e saibamos seus planos, ou alguém vazou esse documento. Não é importante, porque os planos de Satanás sempre foram manifestos em suas mentiras e sempre foram as mesmas. Diante de provas como esta que eu apresentei para vocês, o que vamos fazer como igreja? Bom, precisamos de oração, jejum, arrependimento, e não apenas com indivíduos, mas como uma igreja mundial. Aqui para vocês os 10 pontos da Igreja Católica, estratégias de evangelizar e quebrar o muro de doutrina da Igreja Adventista do sétimo dia. Repito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero que você deixe o seu comentário, deixe a sua opinião e orem, se consagrem, chorem. Sim, abram seus corações. Para quem está levando uma vida relaxadamente, espiritualmente falando, cuidado. Satanás, ele tem seus planos, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus abençoe a todos e até a próxima. E orem por nós. E continue orando pela igreja. Deus vos abençoe.